Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Me chamo Marcelo e já contei minha história aqui no canal. Agora contarei a história do meu amigo Sandro. Bom, o Sandro sempre conta coisas que ele vê na estrada enquanto está viajando. Mas um tempo atrás ele me contou uma história que eu me arrepiava todo enquanto ouvia. Bom, vou contar a história. Quando o Sandro era novo e estava começando a viajar, ainda com o caminhão do pai, ele conta que pegou uma viagem para Tubarão, cidade de Santa Catarina. Acho que esqueci de mencionar no primeiro relato. Mas sou de Santa Catarina. Então, Sandro me contou que pegou essa viagem para fazer. Era para chegar cedo lá. Ele carregou o caminhão à tarde, dormiu e saiu de madrugada mesmo, umas 2 horas. O bom de dirigir nesse horário é que você pega menos trânsito na viagem. Rapidinho, ele pega a BR com o caminhão. E ali foi dirigindo e ouvindo música na estrada. Depois de andar alguns quilômetros na BR, isso já era umas 3 horas da madrugada, Sandro começa a sentir uma coisa ruim. Ele disse que começou a sentir medo, sem nenhum tipo de explicação. Só passou a sentir isso, enquanto andava com o caminhão na escuridão total. Apenas com a luz do farol dele e dos poucos carros que passavam por ele iluminavam o caminho. Ele ficou sentindo esse medo inexplicável por um bom tempo. Alguns quilômetros à frente, Sandro começou a ver vultos na estrada. Bom, não necessariamente na estrada, mas no acostamento, sabe? Com o cantinho do olho. Quando percebeu isso, ele diminuiu a velocidade do caminhão e começou a prestar mais atenção no acostamento, para tentar identificar o que eram aqueles vultos. Mas de repente parou. Não tinha mais nada. Ele então achou que, sei lá, não fosse nada demais, que fosse uma árvore ou alguma coisa que causou isso por conta da velocidade do caminhão e por estar na visão periférica. Após isso, ele começou a andar mais rápido de novo, mas sem estar muito convencido dos vultos não serem nada. Ele começou a prestar mais atenção no acostamento. E não demorou muito, Sandro teve uma das piores visões da vida dele. Ele estava andando normalmente na velocidade permitida da pista, até que ele viu ali, no acostamento, um bicho estranho. Bom, não era bem um bicho, era um ser todo de preto com um capuz. Quando o farol bateu nesse ser, Sandro viu que ele simplesmente não tinha rosto. Quando o caminhão dele passou pelo bicho, ele tentou olhar no retrovisor, mas não tinha mais nada lá. Bem, não tinha mais nada atrás, pois quando Sandro voltou a olhar para frente, o filho da mãe estava lá, parado no acostamento, olhando direto para o Sandro. E cada vez que esse bicho aparecia, Sandro sentia um arrepio na espinha. Isso se repetiu por algumas vezes. Quando o caminhão passava do bicho, ele sumia no retrovisor e aparecia na frente. Após isso, por último, Sandro passou pelo bicho, olhou no retrovisor e não tinha nada. Quando olhou para frente, também não tinha nada, mas continuava a sentir uma presença ruim. Quando olhou para o seu lado, viu aquele demônio sentado do lado dele, olhando fixamente para frente, sem esboçar nenhum tipo de reação. O rosto não foi possível ver, por conta do capuz. Claro que ele tomou o maior susto, mas quando foi empurrar aquilo para longe, o ser desapareceu num piscar de olhos. Quando Sandro voltou a olhar para a estrada, passou um bicho na frente do caminhão, fazendo com que ele puxasse o caminhão para o acostamento e quase capotou. Depois de passar por isso, Sandro não sentiu mais nada ruim e nem viu nada, mas ainda sentia uma presença com ele. Uma presença que também causava arrepios, mas não causava medo.
Ele não sabe explicar o que era, muito menos eu. Ele apenas diz que por algum motivo, agora, ele sabia que estava em segurança. Então ele continuou a viagem, muito abalado e assustado, com o que havia acabado de ver e passar. Mas Sandro ainda não sabia como não capotou o caminhão e saiu fora da pista. Pois ele puxou o volante com tudo e o caminhão parecia que ia virar. Poucos minutos depois, ele escuta o celular tocar. Era a mãe dele. Um pouco estranho, pois era mais de 3 da madrugada. A mãe do Sandro é uma mulher muito religiosa, não perde um culto. É uma mulher de oração. Quando ele atende o celular, a mãe dele pergunta como ele tá. Sandro responde que estava tudo bem, mas contou a história que passou, a aparição que ele viu. E o quase acidente. A mãe dele então começa a chorar e diz: Tu não vai acreditar, mas eu acordei faz uns 20 minutos, pois sonhei contigo. Ela conta que sonhou que viu o Sandro andando de costas para longe dela. E quando ela viu, tinha um ser, todo de preto, encapuzado na frente dele. Como se estivesse esperando o Sandro ir até ele, sabe? Ela disse que gritava para ele parar, para ele não ir na direção daquela coisa. Mas ele não parecia ouvir. Foi aí que ela acordou no susto, com uma sensação estranha, sentindo que Sandro estava em perigo. Foi aí que ela se ajoelhou e começou a orar, para Deus cuidar do filho, para não deixar nada acontecer. Ela continuou orando até que aquele sentimento ruim passasse. E quando passou, ela foi para a cozinha, para não acordar o marido, e ligou para o Sandro. Os dois choravam no telefone, enquanto contavam o que tinha acontecido. O que nós achamos é que aquela aparição de preto era um demônio, ou então a própria morte que tinha ido para levar ele. E que graças à oração da mãe dele, o caminhão não capotou. E Sandro saiu sem nenhum arranhão. Bom, essa foi a história do meu amigo. Espero que possa ler essas histórias no seu canal. Obrigado e boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo.